Boa noite, irmão Boa noite. Benedito. É um prazer ter o senhor aqui novamente. Muito aprendizado. Tem uma pergunta que não quer se calar, né? Logicamente que é em referência ao o ocorrido no Rio Grande do Sul, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem no aspecto espiritual. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe abundantemente. Eu já comentei na ocasião, a senhora tinha nos questionado a respeito disso. Primeiro, nós temos a questão da lei da destruição, que é um processo natural da própria matéria, né? Então, a matéria que nós nos encontramos no nosso planeta, ela está num processo de evolução, de desmaterialização. O primeiro processo é esse, né? É o flagelo natural que ocorre, e dentro desse flagelo natural ele existe também uma ótica muito profunda da evolução ética, moral do ser humano, da nossa transformação. E aí o maior fenômeno dentro desse aspecto do ocorrido é a caridade, é a solidariedade. É o momento em que as pessoas se sensibilizam com o processo de dor, de sofrimento, porque se colocam no lugar do outro, né? E se colocando no lugar do outro, tem a oportunidade de sentir a dor do outro, de sentir o sofrimento do outro. Então, dentro desse processo, desse flagelo natural, ou até mesmo do flagelo artificial gerado pela mão dos homens, existe o processo, como a guerra, por exemplo, existe o processo de sensibilização. Então, é um momento onde todos nós paramos para refletir, para analisar, para pensar, para orar, para se sensibilizar, para poder fazer algo dentro da caridade material, da caridade espiritual. E aí a nossa natureza, a nossa essência vem à tona, que é amar. No final, nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para a solidariedade, para a fraternidade. Então, dentro desse processo, a ótica principal é a solidariedade. Agora, nos assusta profundamente, nos impressiona os nossos sentidos, porque ainda a humanidade continua presa aos aspectos materiais, continua presa ao sofrimento. Então, porventura, muitos dos nossos irmãos crê que aquilo é uma punição, um castigo. Nós não conseguimos ainda ter o olhar espiritual de que todos nós, todos vocês que aqui estão encarnados, um dia partirão de uma maneira ou de outra. Não é? Isso é uma fatalidade. O processo da desencarnação é uma fatalidade. Então nos compete, na primeira instância, realmente atirar esse véu do materialismo e colocarmos em prática a solidariedade, a caridade. Agora, no aspecto expiatório ou provatório, ele entra assim no campo individual de cada indivíduo que ali estava, porque nem todos sentem ou registram da mesma maneira, da mesma impressão, e nós vivemos nesse aspecto. Né? Ora, nós vivemos pelo processo da expiação, ora, nós vivemos o processo da provação. É o mundo no qual nós nos encontramos. Agora, tentar descortinar esse véu que encobre as existências passadas, não há mais justificativa. Não é? E acho até descaridoso quando alguns médiuns se intrometem a querer descortinar e entram num campo do achismo. E nos falta com a misericórdia, com a caridade, que é o principal aspecto de todos nós. Então, um momento
extremamente oportuno, como eu repeti da outra vez, para que as pessoas possam comungar de um mesmo sentimento, possam comungar da caridade, da oração, dessa sensibilidade, que possamos deixar de lado as bandeiras ideológicas da religião, da política e tudo mais, para que possamos juntos, de uma maneira ou de outra, através das vibrações dos nossos pensamentos, sentimentos e das nossas ações, ajudar a reconstrução de todos os aspectos do Rio Grande do Sul, que são os nossos irmãos. Agora eles passam por uma terrível provação, ou mesmo um processo de expiação. Ora será vocês aqui, ora será outro estado. E aí isso mostra, nesse momento, o que nos une e o que nos aproxima é o amor. Né? E aí nós temos que deixar qualquer bandeira de lado para que possamos pôr em ação aquilo que o Cristo faria se ele estivesse encarnado, estivesse aqui conosco. Ele não iria preocupar com o processo expiatório, descortinando o véu do passado, como ele sempre assim o fez. Né? Ele não descortinava, ele apenas dizia: recomece de novo, se ame, reaprenda, ressignifique, se trate com amor, com carinho, com respeito. Por quê? Porque a vida é daqui para agora. Por mais que os aspectos espirituais, muitos deles, estejam determinados em vidas passadas. Mas ainda nós temos o livre-arbítrio de pensar, de sentir e de resolver os nossos processos de uma maneira diferente. Talvez a estrutura dificilmente mudará, mas o pensamento e o sentimento nós podemos ressignificar e fazer de uma forma completamente diferente. Por isso que o passado ele pode explicar muita coisa, mas não justifica mais hoje. Não é? Porque senão nós cairíamos aí numa roda implacável de sofrimento, sendo que cada processo de reencarnação é uma oportunidade de fazermos diferente. E é assim que Jesus nos ensinou. Porque possamos fazer diferente. Nós não conseguimos mudar o passado, mas que através do presente a gente possa construir um futuro melhor.